Xiii, minha diretoria. Ai, 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 Botafogo. Botafogo me faz gracinha, Botafogo. Você não faz gracinha, porque esse aqui era a porra do ano que vocês iam se livrar do estigma de pé frio, e o caralho, que tudo dá errado. Se vocês perdem esse ano aqui, vocês vão multiplicar por 3 o trauma, hein? Em vez de sair do trauma, vocês vão piorar o trauma. Ai, 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 Botafogo. Não me faça gracinhas desse tipo, hein? Pelo amor de Deus. Cuiabá 1, Botafogo 0 no Newton Santos. Puta que pariu. Rico, o resultado foi justo? Não, claro que não. O Botafogo teve amplo domínio do jogo. Só ele teve a bola. Ele chutou 30 bolas no gol. O adversário chutou 6. No alvo, porém, foram 9 contra 1. Mas ainda assim são 9 contra 1. Né? O Botafogo teve muito mais volume de jogo. O melhor jogador em campo foi o goleiro do Cuiabá. E o gol do Cuiabá foi dado pelo Botafogo numa bobagem ali que o PR saiu errado. A bola bateu, voltou, sobrou pro cara. Enfim, é uma cagada. O Cuiabá é um time que tem sido indigesto fora de casa. E, naturalmente, esse tipo de coisa pode acontecer. Só que eu acho que dessa vez não podia acontecer. E não acho que isso mudou e colocou o Botafogo mais. Vai perder o título, não é isso. Mas mudou o cenário. Com certeza mudou o cenário. Porque esse é aquele jogo, cara, que na planejada do treinador tá 3, irmão. Tá 3 escrito ali. Não tem conversa. Esse jogo não tem porém. E aí teve porém, né? E o porém não foi nenhum, foi 0. Então, são 6 pontos. Um jogo a menos, mas é um jogo a menos de um Fortaleza que não ganhou a Sul-Americana. E, portanto, vai brigar pela Sul-Americana. É o Fortaleza na casa do Fortaleza. Esse jogo a menos pode não ser um jogo a menos. Né? Se o Botafogo vai lá e perde o jogo, que seria normal, não seria nenhum absurdo, esse jogo a menos pode não ter diferença. E o próximo jogo é Palmeiras e Botafogo. Desculpa, Botafogo e Palmeiras, que eu jogo é no Rio de Janeiro. Então, o Botafogo tem... Vocês já pegaram uma turbulência de avião? Uma daquelas bem filha da puta. Sabe que eu já peguei algumas turbulências, mas nada assim que tenha me deixado achando que eu ia morrer. Mentira, eu acho que eu vou morrer qualquer coisa. Mas nesse dia... uma vez eu peguei uma turbulência muito grande. Eu não me lembro se eu fui pra Belo Horizonte, Brasília, São Paulo, não me lembro. Eu sei que quando eu cheguei no lugar, eu falei, puta que pariu, nunca mais ando de avião. E aí um cara do meu lado, que tá mais acostumado a voar do que eu, ele falou assim, se você não pegar o avião amanhã e voltar amanhã, você nunca mais na sua vida vai andar de avião. Eu falei, cara, ele falou, isso vai ficar muito maior na sua cabeça do que é hoje. Então você pega o voo amanhã e volta. Se você não voltar, você vai ser um desses caras que nunca mais entra no avião e você não vai viajar nunca mais. E ele tava certo. Porque se eu não tivesse voado, eu tava com aquele negócio que era desse tamanho, até desse tamanho na minha cabeça, porque eu ia ficar pensando nisso remoendo anos. O Botafogo tem uma oportunidade de pegar o voo de volta na quarta-feira. O Botafogo tem 3 dias e a oportunidade de ganhar do Palmeiras dentro de casa, bater no peito, diante da torcida e mostrar. É meu, ninguém tira. Eu não vou vacilar. Se ele empata, ou pior, se ele perde o jogo, eu arrisco dizer que o Botafogo vai ter que fazer um duelo, ele já tá fazendo, a partir desse momento o Botafogo já tá fazendo, mas vai ficar muito dramático o duelo mental do Botafogo, que é muito mais difícil do que contra Flamengo, Palmeiras, Red Bull, Grêmio, quem for. É muito mais difícil, porque vai vir toda aquela carga em cima do Botafogo de, vocês não vão fazer isso. Não é possível que vocês vão perder esse título. Botafogo, tem coisa que só acontece com o Botafogo. O John Textor botou dinheiro, mas não conseguiu tirar a zica. Tudo daquele blá blá blá. O torcedor do Botafogo vai ter uma reação passional que é assim. Ele vai pro estádio pra apoiar incondicionalmente. Mas tá no subconsciente dele. Faz 1-0 Palmeiras, tá no consciente dele. Caralho, não, de novo não. É natural. Então, tudo isso que a gente pode camuflar com faixas e bandeiras, você sabe no fundo, o jogador sabe que o torcedor tá pensando aquilo. Então é absolutamente fundamental que o Botafogo tenha equilíbrio emocional até quarta-feira para entender que foi um tropeço, não é o primeiro, mas que o Botafogo tem possibilidade de fazer desse jogo a sua decisão, ganhar o jogo quarta-feira e apagar todas as chamas que estão se iniciando. E quando eu digo chamas que estão se iniciando, tem a ver com o Botafogo, mas quais são as chamas? O mental do Botafogo, o torcedor, a imprensa do Rio de Janeiro cobrando o Botafogo, falando, pô, mas peraí, que vacilo é esse? Vocês vão perder? E a imprensa de São Paulo, meu irmão, vai inflamar em cima do Palmeiras. Por quê? Porque o São Paulo tá de férias. O Corinthians tá naquele cai, não cai, tem eleição, mas porra, o Santos e o Vasco estão muito mais pra cair do que o Corinthians. O Palmeiras tá ali, vai se dar a oportunidade para ele em pensar nisso. E o Santos, que é o que menos dá repercussão, audiência, clique, etc., vai ser sempre o time menos movimentado nesse sentido, embora esteja numa situação dramática. Quando você tem a possibilidade de um Palmeiras disputar um título depois dele estar quase considerado ali morto, irmão, vai inflar dos dois lados. A cobrança no Botafogo e o oba-oba de porra, Palmeiras, tem uma chance. Então, tudo isso que tá começando a acontecer a partir de agora pode receber um balde de água fria na quarta-feira. É só o Botafogo lá fazer o dele, ganhar o jogo e acabou. É decisão.
Ah, mas é porque, veja bem, porque é justo, porque o campanha... Não, não, não. Você me desculpa. Aí eu entendo a visão europeia do futebol, mas eu não faço parte dela. Eu não concordo com ela. O justo é aquele time que quando você fala pra ele, então, meu irmão, é o seguinte, esse é o jogo. Não é a regularidade de bater no Bragantino, de bater no Cuiabá, não. É esse o jogo. É contra o Palmeiras, na volta, você já ganhou na ida em São Paulo. Só que agora tá 6 pontos de diferença. Você não pode perder, é a decisão. Ali um campeão se faz. Então, se eventualmente o Palmeiras vem aqui e ganha do Botafogo, fala assim, mas que injustiça? Não tem injustiça nenhuma. O campeonato está sendo jogado. Porém, a mais, a tabela do campeonato de pontos corridos te permite que você tenha um campeonato manipulado pela situação. Não por alguém, mas pela situação. Então, sigo dizendo que o campeonato de pontos corridos é muito mais injusto, com resultados muito mais artificiais do que o campeonato com final de mata-mata. Por quê? Porque, por exemplo, nós temos enorme probabilidade do Botafogo jogar esses próximos 4 jogos muito difíceis e jogar os últimos 3 jogos do Campeonato Brasileiro contra times de férias. Isso é errado. Deveria ser. O Botafogo não tem nada a ver com isso, tá? Mas isso não é o final, não é o conceito base do pontos corridos, que é todo mundo joga contra todo mundo. Não, você jogou contra 3 times que os outros não jogaram nessa condição. Então depende muito da sorte de quem você vai pegar. Porém, o Palmeiras também pode jogar os 3 últimos jogos contra times de férias. Depende muito do que vai acontecer ali na tabela, mas a possibilidade é muito grande dos 2 times chegarem nos últimos jogos do campeonato e estarem jogando contra times absolutamente desinteressados e transformar esse final de campeonato numa coisa melancólica, eventualmente até com entrega de jogos, que não é incomum no campeonato de pontos corridos, como a gente sabe, né? Não é a primeira vez nem última. O Flamengo pode chegar? Pode. O Flamengo tem disparado o melhor time, o melhor elenco no papel do Brasil. O Flamengo encerra contra Atlético Mineiro em casa, São Paulo fora e Cuiabá fora. Qual é a possibilidade do Atlético Mineiro ainda querer alguma coisa, mas o jogo é no Rio, e São Paulo e Cuiabá não terem mais nada para fazer nesses jogos? Boa. Antes do Atlético Mineiro, tem um América Mineiro fora. Qual é a possibilidade do América Mineiro ter alguma coisa ou já estar rebaixado nesse jogo? Considerável. Tem um Fla-Flu, que é um Fla-Flu, mas pode ser 5 dias depois do Fluminense ser campeão de uma Libertadores. E tem um Flamengo e Palmeiras decisivo. Todos esses jogos são altamente importantes para os 3 times. E eu não estou colocando o Red Bull porque eu realmente não acredito. Tá? Vai ser muito surpreendente se acontecer, mas eu não acredito. Mas tem uma dose ali decisiva de quem vai pegar qual time de férias menos interessado e quem vai pegar a gente a vera. A tabela do Botafogo, ela não deixa essa dúvida. Os próximos 4 jogos do Botafogo são inevitavelmente contra times muito interessados nos jogos. Então, se existe um momento do Botafogo botar a mão na consciência, entender e administrar o mental dele, é esse. Se vai jogar no 3-5-2, 4-4-2, meu irmão, não faz a menor diferença. Neste momento, o adversário do Botafogo se torna a cabeça. Do Botafogo, do botafoguense, de tudo que tem em volta. Eu ainda acho que o Botafogo é o grande favorito. Mas nós não esperávamos por isso, mas teremos uma decisão de Campeonato Brasileiro na quarta-feira. Pode não decidir o título, mas ele decidir consideravelmente o rumo pro lado do Botafogo. Ele não dá o título pro Palmeiras, mas ele pode dar o título pro Botafogo esse jogo de quarta-feira.